se entender vacuidade fosse tão fácil quanto ver o reflexo da lua na água e saber diferenciar o que é o reflexo da lua e o que é a lua, se essa diferenciação fosse suficiente para entender vacuidade, então todo mundo entendia vacuidade. Então vacuidade, o Buda disse, é maravilhoso esse entendimento, não é um entendimento simplesmente de entender que um filme não é realidade, um filme é só um filme. Não é apenas isso que a gente está dizendo. Vamos ver como é que funciona essa situação. Olhem na descrição, eu vou botar o endereço do canal do Centro do Lama Rizin e da Lama Yeshe, né, que é o chefe do Gonpa Dorje Ling, e eles estão fazendo prática de Buda da Medicina toda terça-feira, ao vivo, e tem também vídeos com explicações dessa prática. É um tipo de prática de linhagem ilibada e com praticantes que mantiveram seus votos, que você pode fazer com eles, e é uma prática que é boa para esse momento, assim. Então, por eles, se vocês quiserem fazer essa prática, façam, e por favor assinem o canal deles também, que é uma vergonha eles terem basicamente o mesmo número de assinantes que eu, sendo lamas e tendo essas qualificações todas, e sendo pessoas excelentes também. Eu conheço bem eles, eles são gente boa mesmo. Então, por favor, ajudem eles lá. Então, quem quiser pedir os cartões, por favor, é só mandar o endereço para esse e-mail aqui, e eu vou enviar em maio apenas. Não é só esses dois aqui que eu tenho, quem não já recebeu sabe que recebe outros além desses aqui, então podem pedir, eu estou enviando. Gostaria de agradecer também, as oferendas esse mês foram bastante generosas, eu consegui ajudar um gatinho que estava de uma amiga que estava com pedras na bexiga, umas pedras enormes na bexiga, já não é a primeira cirurgia dele. Quem contribuiu com o canal no fim do mês de março e início do mês de abril contribuiu para a saúde do Smigol, então ele tá super bem. Não sei por quanto tempo, né? Tudo é impermanente, mas ele tá foi um grande mérito nosso, assim, que nós conseguimos ajudar esse animalzinho. Quem quiser ajudar, então continuar ajudando o canal de alguma forma, tem esse endereço aqui que tem as opções de conta bancária, PayPal, né? Como ajudar a eu conseguir manter essa atividade aqui. Muito obrigado. Então, a gente está no 15º vídeo do Farol da Certeza. Então, o verso que ficou do vídeo anterior foi: considerando que se é vazio, então, mesmo enganadoramente, um pilar será não existente. O problema do nosso oponente é o seguinte: quando a gente afirma vacuidade, então a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente estiver afirmando vacuidade, a gente vai estar negando as aparências, e daí a gente vai estar dizendo que o pilar, mesmo sendo um engano nosso, a gente está negando o próprio engano. Então a gente está dizendo que essas aparências que surgem para nós, elas, né, seria um niilismo, assim, seria um niilismo louco, né? Porque a gente leva pancada na cabeça, as coisas existem para nós, né? Os sonhos se manifestam. Então quando a gente está falando de vacuidade, eles têm que tomar o maior cuidado. Eles pensam assim, não, 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 quando eu estiver falando de vacuidade, eu vou manter, né, essas coisas, assim, uma certa existência nessas coisas. Ok, essa preocupação é válida, então nós concordamos com essa preocupação, mas a gente tem um outro método de lidar com essa situação. Quando a gente fala não existente, né, a gente está dizendo que o pilar é, num sentido definitivo, não existente, e no sentido relativo, é o único sentido que a gente tem para a palavra existente, o pilar existe. Então a gente não nega a existência convencional do pilar, ok? Aí, o único sentido no qual a palavra existência pode existir se aplica a essa situação. Mas daí, esse pessoal está preocupado quando a gente fala não existente, né, de negar o pilar. Então eles começam a se preocupar em botar o pilar de volta dentro do pilar, assim, tipo, tá, ele é vazio, né, de uma ignorância lá, do engano, mas ele tem o pilar ali dentro. E daí, aí a gente tem um problema com isso. A gente não está satisfeito com essa situação, assim, de dizer que o pilar existe além da ignorância, né?
Então, o pilar não está vazio de pilar, essa é a afirmação do nosso oponente. A gente diz simplesmente, sem implicar nada com isso, que o pilar existe em termos de um engano. Então a gente tem uma existência, toda a existência, quando a gente fala existência, a gente está falando em termos de seres ignorantes, a gente está falando em termos de um engano. O uso da palavra existência diz respeito a isso. Agora esse pessoal diz assim, não, ele não é vazio de si mesmo, ele é vazio do engano, ele fica lá. Então esse é o tipo de problema que a gente tem com eles, né? Então, a argumentação deles pode dizer assim, eles vão dizer, o pilar existe convencionalmente e tem um pilar no pilar, são a mesma coisa. Né? Estão dizendo a mesma coisa, né? Uma coisa com a outra, mas não. Quando a gente fala que o pilar não é vazio de pilar, a gente está afirmando uma relação, uma dependência de uma coisa na outra. Né? Então, tem, né, tem uma... Não é só confuso essa repetição dessa palavra, né? O pilar não é vazio de pilar. É absurdo, não é só confuso. Tá, então, aí a gente diz, óbvio, né? Então, se ele não é vazio de si mesmo, ele é vazio de outra coisa. Outra coisa que não é ele. Negando tem que ser diferente dele, ok? Esse é o argumento deles mesmos. Eles estão dizendo assim, ele tem que ser vazio de uma coisa que não seja pilar. Ok? É isso que nós estamos... O negando não é o pilar. O negando é uma coisa diferente do pilar. Isso que eles estão dizendo. Aí a gente começa a falar de... Porque isso é vacuidade extrínseca. Né? Então, a gente está falando, não está falando... Né? Por que esse uso da palavra vacuidade extrínseca que é Shenton? Porque esse pessoal, além de nós, são os outros oponentes deles. Então, eles também detestam esse pessoal que gosta de dizer que as coisas são vazias de engano, mas tem o Dharmata, que é a realidade, e a realidade existe. Ok? Então eles fazem o oposto, né? Eles afirmam a verdade, a realidade última como algo existente e eles negam, né, os enganos da verdade relativa. O pilar vai tudo embora. Esse pessoal normalmente da vacuidade extrínseca. O que o Mipa Rinpoche está dizendo aqui é que esse pessoal que está dizendo que o pilar é vazio de outra coisa que não é o pilar, eles estão fazendo a mesma coisa que o pessoal da vacuidade extrínseca. Então é uma vacuidade extrínseca também por quê? Porque não é a vacuidade da própria coisa. Não é vazio do pilar. Ele é vazio de quê? Do engano com relação ao pilar. Que é a mesma coisa que os outros dizem, só que né, é espelhado. Então, aqui a gente está dizendo que o pilar existe, que é a manifestação relativa. O pilar não é vazio de pilar. E o que não tem no pilar é uma coisa definitiva que a gente coloca no pilar a partir de um engano conceitual, ok? Então, o definitivo é negado e o relativo é afirmado. Não é o que eles concordariam em dizer, né, mas é o que a gente está dizendo que eles estão implicando no fim da história. E os outros lá estão dizendo assim, o relativo todo é negado e o definitivo é afirmado. Então, como é que vai fazer uma união, né, se está nessas duas formas extremistas que o Mipa Rinpoche, ironicamente, o Mipa Rinpoche sarcasticamente, está chamando as duas coisas de vacuidade extrínseca, né? Então, vacuidade extrínseca, Shenton, é uma doutrina que tem a ver, assim, os nossos oponentes, eles também não gostam do Shenton. O Shenton afirma o Dharmata. Então, o Shenton diz que as coisas são vazias, a vacuidade é essa que explica que as coisas são dependentes, assim por diante, isso aí é uma vacuidade menor. A grande vacuidade, essa vacuidade é vazia de si mesma, mas a grande vacuidade, a vacuidade da totalidade da realidade, essa vacuidade da totalidade da realidade, essa existe. Isso é o que o Shenton disse. Né? Então a vacuidade, ela é vazia é vazia de engano, mas ela não é vazia de si mesma. Ok? Aqui, o Mipa Rinpoche está dizendo, ah, olha só, vocês ficam chateados com esses outros caras aí, olha só o que vocês estão fazendo. Vocês estão dizendo que o pilar é o Dharmata de vocês. O pilar é vazio de outra coisa que não é o pilar. Então vocês estão fazendo a mesma coisa que eles, só que em vez de pegar o Dharmata todo, vocês estão pegando um objeto ordinário qualquer e vocês estão aplicando o mesmo tipo de raciocínio. Então vocês dois caem no mesmo tipo de erro lógico que está envolvido em afirmar uma vacuidade extrínseca. E aqui é curioso, né? Então tem que mencionar novamente que o Mipa Rinpoche nem sempre condena a vacuidade extrínseca. Ele geralmente condena a vacuidade extrínseca e claramente isso pode ser estabelecido se a gente olhar a literatura atual sobre o tema. A tradição Nyingma não era uma proponente de vacuidade extrínseca. O que aconteceu é que no século XIX, grandes professores ligados, também a Nyingma, mas de forma geral Rimé, né, professores
sem uma orientação sectária, eles estavam salvando a tradição Shenton, ou os Jonan, da perseguição religiosa. Então, salvando no sentido de salvar essas tradições, manter essas tradições. Então, eles estavam tendo essa compaixão de manter esses métodos válidos do Dharma, a tradição do Kalachakra deles, a tradição, as várias tradições tântricas que eles tinham, né, que estava sendo destruído, dizimado devido a esses entendimentos aí. Então, na verdade, é basicamente um pouco diferente disso. Na verdade, essa parte lógica e de discussão, isso daí sempre ficou muito ok, né? Então, a gente pode discordar das coisas, pode dizer, até, por exemplo, né, no outro vídeo eu estava dizendo que o Shantideva, agora eles foram lá no sânscrito e eles descobriram que o original do Shantideva, no sânscrito, corrobora a interpretação Nyingma, né? Então, a outra interpretação, ela surgiu porque a tradução para o tibetano abria uma possibilidade que não estava no sânscrito, ok? Daí, né, hoje em dia, antigamente eles podiam dizer, não, vocês estão interpretando mal o Shantideva. Agora eles não podem mais dizer isso. Mas eles ainda podem dizer assim, não, mas Shantideva é um grande ser, mas não é um ser perfeito. Né? Então a gente não, né, no budismo a gente não precisa dizer que os professores estão isentos de cometer, ou de falar de forma expediente. Ah, ele estava falando de forma expediente. Ele não estava falando, né, então mudou o status do Shantideva para esse pessoal. Eles vão ter que considerar o Shantideva agora como parte da nossa tradição, alguém que eles respeitam, mas que não mantém a visão última de acordo com eles lá e tal, etc. Antes eles tinham o Shantideva por causa de um erro de tradução como alguém que... Então, entendeu? Tipo, tem essa flexibilidade aqui de dizer assim, não, tem uma coisa que é o raciocínio e que é a experiência, isso daí está na frente da escritura. Então a escritura corrobora, mas a escritura não é definitiva. Então, se o Shantideva disse, não é porque está escrito que o Shantideva disse. A gente pode ir lá e dizer que o Shantideva estava falando de um jeito naquele momento que servia para os alunos dele. Não era um ensinamento definitivo, ok? Então, o curioso é que, né, o que as pessoas meio que perdem no debate, porque elas sempre estavam considerando o Shantideva como um grande justificador das próprias doutrinas, e agora se evidenciou que o Shantideva não estava apoiando eles. Então o Shantideva estava no nosso time. O tempo todo ele estava no nosso time e a gente não sabia. A gente não tinha certeza, né? Isso dá uma saia justa, mas não é uma saia justa que vai dizer assim, agora o Shantideva disse, então eles estão errados para sempre. Não, eles não têm mais o Shantideva do lado deles, é só isso. Né? O Shantideva é mais um entre tantos os outros pensadores que tem na Índia clássica, né? Então, mesmo o próprio Buda, né? Então, o próprio Buda, a gente sempre tem a saída de dizer, tipo, ele é um ser perfeito, nunca vai cometer um erro. Ah, mas aqui ele está falando para esse público. Então, a gente usa... Então, a grande discussão que tem no Dharma é dizer assim, quando é que o Buda está falando as palavras para retirar depois, quando ele está falando de um modo que ele está apenas satisfazendo certas necessidades específicas de certos seres num determinado momento, e quando é que ele está falando do Dharma num sentido que funciona de uma forma definitiva e assim por diante. Então, essa discussão sempre vai haver. Então, mesmo o Buda, que a gente pode considerar infalível e assim por diante, a gente tem sempre a escapatória de o que a gente coloca na classificação de expediente, o que a gente coloca na classificação de definitivo. Então, ninguém é dono do que o Buda disse, né? Então, a gente sempre tem essa possibilidade, essa flexibilidade, né? Então, o Mipo Rinpoche, ele trabalhava, né, principalmente estabelecendo a tradição Nyingma, que não era tradicionalmente defensora do Shenton. Eles tinham a própria Madhyamaka deles, né, que é, segundo o próprio Longchenpa, antes dessas discussões, era para Sangika Madhyamaka, né? Depois vieram esses outros caras e disseram, não, não, peraí, o que vocês estão dizendo que é para Sangika não é para Sangika, vocês são Svatântrika, ok? Vocês estão mais ligados, vocês têm uma estética. Yogacara, para não dizer que vocês são Yogacara, vocês parecem Yogacara. Svatantrika Yogacara, mais ou menos, que nem o Shantideva talvez fosse. Então já classifica a gente nesse pessoal aí. E né, eles dizem, não, 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 o Bambambam Bam Bam é o Chandrakirti. O que também, né, hoje em dia todo mundo concorda que o Chandrakirti é um grande... Mas ele nunca foi tão popular antes desse pessoal tornar ele popular, né? Então eles trouxeram o Chandrakirti e levaram o Chandrakirti. E hoje em dia todo mundo respeita muito o Chandrakirti como o principal expoente da Prasangika, né? Então essa que nós estamos tentando defender aqui, que não é a vacuidade extrínseca e que não é a Svatântrica, né? Que é esse pessoal que gosta de lógica, né? Pessoal que acha que tem uma lógica, que toma refúgio na lógica. Então, a gente está refutando o pessoal da vacuidade extrínseca e o pessoal que toma refúgio na lógica e assim por diante. Mas,
como o Mipa Rinpoche era aluno do Jamyen Chense Wangpo e o Jamyen Chense Wangpo defendia muito o Shenton, então tem uma defesa, pelo menos uma defesa do Mipa Rinpoche à vacuidade extrínseca também. Ele dizia, mas então o cara era vendido, né? Tipo, por um lado ele criticava os caras a fuzel, depois ele pegava e defendia quando era conveniente para ele por causa do professor dele. Na verdade, essas elaborações filosóficas todas, né? Então o que a realidade última ela está além das elaborações, além de prova e refutação. Entre yogis, a gente pode os métodos de meditação, assim por diante, eles não precisam se coadunar em nada com lógica, com assim por diante. Eles não precisam estar dentro de nenhum. Aliás, de modo geral, no Vajrayana, a gente, não é que seja uma coisa que é irracional, mas é uma coisa que é não dual, transcende essas expectativas da gente. E é tudo raciocinado dentro dessa perspectiva não dual. Então, tem muita coisa que parece estranha para quem está muito aferrado a uma perspectiva muito normal, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, não dual, dessa perspectiva que usa os vários métodos, aí a gente pode entender por que, que o Mipa Rinpoche conseguia condenar a vacuidade extrínseca a maior parte do tempo. E aqui, particularmente, é um uso muito bonito dessa condenação, né, porque ele está mostrando para esse pessoal que eles estão fazendo basicamente o que eles acham a pior coisa. Eles estão dizendo que o pior inimigo deles lá é esse pessoal, que eles usavam, na verdade, como desculpa para fazer ataque político, né? Então, não é só a exclusividade deles, né? Todos os budistas, né, quando eles querem se livrar de alguém, daí eles vão lá e dizem que eles estão errados filosoficamente, né? Então, aí a justificação filosófica ela é apropriada, assim, certos autores ficam mais famosos, assim por diante. O Samsara utiliza o Dharma, né, desavergonhadamente para os fins deles, né? Então isso aconteceu, isso é problema dos seres humanos, né? Nós estamos aqui falando em termos do Dharma, e estamos aqui tentando entender o que é o Dharma, tentando estabelecer o que é o Dharma. Daí essa discussão faz sentido, e é bonito isso que o Mipa Rinpoche está fazendo, é bonito, é sarcástico, né, sobre vários pontos é, é uma estratégia nova, né? Então tem esse pessoal atualmente que vai estudar isso daí e diz, não consigo nem o que ele está dizendo, né? Daí é um elogio e uma crítica ao mesmo tempo. O que ele está dizendo que é tão disparatado na mente deles que eles não conseguem nem penetrar, né, numa crítica que eles estão dizendo que o pilar, não ser vazio do pilar é Shenton, é vacuidade extrínseca. Não, 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 não. Mas porque eles estão muito né, vou criticar assim, mas dizer assim, eles são muito CDF nas categorias. Então, vacuidade extrínseca é uma coisa que tem lá, que existe, que o pessoal defende, que tem características próprias, né? E o que o Mipa Rinpoche está dizendo aqui, olha esse argumento aqui, esse jeito de falar, esse outro jeito de falar, e vê se isso não é exatamente vacuidade extrínseca. E eles, não, mas a gente nunca usou, a gente não se considera a vacuidade extrínseca. Não, mas olha só, o que vocês estão fazendo aqui, ao dizer que a vacuidade está fora do pilar, o pilar não é vazio de pilar, o pilar é vazio, né, de um engano com relação ao pilar. Isso daí é exatamente o que a vacuidade extrínseca faz. Né? Shentong é vacuidade extrínseca, a vacuidade intrínseca é Rangtong. Aí, curiosamente também, raramente vai ter alguém que se autodiga Rangtong. Né? E aqui o comentador, o Trushu Jandor, ele vai dizer, bom, Nyingma, nós viemos antes dessa discussão, então quando fala Rangtong, nós não somos Rangtong também. O nosso Rangtong, a nossa vacuidade intrínseca, não é bem o que esse pessoal está querendo dizer. Então, ele também meio que foge desses extremos, dessa discussão extrema aí, né? O Troshu Jamdor. Mas aqui, né, ele estava falando assim, então, vacuidade extrínseca não é vacuidade, né? Vacuidade extrínseca tá afirmando o Dharmata. O Dharmata não é vazio. Então, não é vazio. É vazio de outra coisa. Não está falando de vacuidade. É outra coisa. Né? Estão falando de outra coisa. Parte para o sarcasmo, assim, né? Uma vaca não existe num cavalo. Né? Então, aí tu vai estabelecer a vacuidade do cavalo com base nisso, porque ele não é vaca? É mais ou menos isso que ele está dizendo que o pessoal que fala de vacuidade extrínseca está fazendo, né? Então, você está dizendo, está falando de outra coisa. Você não está falando de vacuidade. Você está falando de outra coisa. E mais do que isso, né? Então, aqui a gente vai dizer que
esse tipo de mentalidade, né, é uma questão de filosófica, né? Eu aceito isso, eu não aceito isso. No Dharma a gente está preocupado com o que vai produzir realização, com o que vai produzir renúncia, né? Então, se você reconhece o cavalo, que o cavalo não é uma vaca, ou seja, se tu reconhece que o pilar é vazio de engano, mas não é vazio de pilar, que tipo de renúncia isso vai produzir? Não vai produzir renúncia nenhuma, você não vai renunciar ao pilar. O pilar não é vazio de pilar, o pilar é só vazio do engano. Então, né, o pilar não tem por que renunciar ao pilar, não tem por que renunciar ao samsara. E não tem o que realizar também. Então, renúncia e realização, né? Então, a gente vai falar agora samsara e nirvana, renúncia ao samsara, realização do nirvana. Então, essas duas coisas, elas não têm sentido se a gente está falando de uma vacuidade extrínseca, de uma vacuidade que diz respeito a essa história de se um cavalo não é uma vaca, né? Então, né, a gente não está falando da mesma coisa, a gente está falando de coisas diferentes. Então, um nirvana não vazio, né, que é o que o pessoal da vacuidade extrínseca afirma, não esse pessoal, o nosso oponente principal aqui nesse texto, mas o pessoal lá da vacuidade extrínseca, eles gostam de falar do nirvana não vazio. Então, o samsara aparente, né, não são adequados para serem dharma e dharmata. Então, eles não são a natureza das coisas e as coisas. A união da natureza das coisas com as coisas, a natureza das coisas é a vacuidade. Isso é uma união fácil de fazer. Agora, quando a gente está falando do samsara que aparece, né? Ok, surge o samsara é aparente. E o nirvana é verdadeiramente existente, aí não é vazio, aí a gente não tem como unir uma coisa com a outra, né? Não tem como unir paz, né, nirvana, cessação e existência cíclica, samsara. Então, aqui né, ele fala assim: a lua na água não é a lua no céu. Né? A lua refletida na superfície do lago ali, ou numa bacia, né? Então tem uma lua bonita. Então você vê a lua, tem uma metáfora clássica no budismo, né? Então você está apontando para qual das luas, né? Quando você está falando do Dharma. Aqui ele está dizendo assim: se você entender que a lua do céu é diferente da lua da bacia, se você entender isso fosse suficiente para você realizar a vacuidade, todo mundo tinha realizado a vacuidade, né? Então todo mundo tinha entendido que a forma é a lua e a vacuidade é o reflexo da lua. Se fosse isso, todo mundo sabia o que é vacuidade. Mas não é assim, não produz realização, as pessoas não estão melhores porque elas sabem que um filme é apenas um filme, né? Então, isso é uma metáfora que a gente usa para ilustrar certos pontos, mas isso não é suficiente você entender a metáfora para você entender o que é o ponto, né? Então, né, aqui ele está falando também, ele está refutando essas duas vacuidades extrínsecas, né? Tanto uma que diz que o pilar não é vazio de pilar, quanto a outra que diz que o dharmata não é vazio de dharmata, que o nirvana não era vazio de nirvana. Afinal de contas, todo mundo sabe que uma vaca não é um cavalo. A aparência da vaca é clara, eles conseguem ver a vaca, mas isso não produz realização neles. Então a gente consegue entender, né, ah, uma vacuidade que deixa o pilar como, né, se o pilar fica como pilar, aí não tem dificuldade nenhuma de entender, né? Se não tem dificuldade de entender, se suspeita. Dificuldade de entender, quer dizer, em termos do Dharma é contraditório, não dá para entender. Mas em termos né, o pilar não é vazio de pilar, é, é, é tautológico, é difícil de entender até porque é tão óbvio, né? Então, ela é vazio de outra coisa, que não é o pilar. Se fosse tão fácil assim, por que o Mahatma, né, o grande ser, teria dito que isso é maravilhoso de reconhecer isso, né? Então, se fosse apenas, né, daí é que ele vai começar a entrar também numa questão assim, se a gente tiver só esse entendimento, é como se fosse, se você não tem o entendimento da equanimidade, da união de aparência e vacuidade, então quando você vai sentar para meditar, você não medita em vacuidade, daí você não realiza a vacuidade. Então aqui o ponto que ele está preparando, né, o nosso entendimento, se você tiver um entendimento incorreto de vacuidade, né, para quem a vacuidade é possível, tudo é possível. Então essa é uma citação famosa, né, o comentador ele coloca ali. Para quem a vacuidade é o caso, tudo é possível, tudo é fácil, tudo funciona. Everything works, ok? Né, funciona em termos de prática e funciona em termos da vida cotidiana da pessoa, tudo se explica para aqueles que entendem a vacuidade. Para aqueles que entendem a vacuidade errado, ou para quem não entende a vacuidade, nada dá certo. Então a pessoa pode sentar, ter a aparência de meditador, a pessoa pode, né,
ficar achando que está entendendo filosofia budista, ficar se achando praticante e assim por diante, não tem realização nenhuma. Pode achar que está sendo virtuosa, muitas vezes não vai estar sendo virtuosa porque não tem entendimento. Porque o entendimento também produz, né? É o contrário, né? Então, normalmente a gente pratica a virtude para poder ter a mente calma para entender. Mas, na verdade, quando a gente tem um entendimento, a virtude é natural, né? Então, é uma coisa que vai e volta. Então, a gente vai seguir com essa discussão árida aqui, que não é tão árida, né? Porque, como eu falei no outro vídeo, tem um senso de humor aqui nessa coisa de vaca e cavalo, né? E do jeito que ele está tratando o oponente também, porque se a gente entende o contexto, né? Então, o contexto é tudo aqui para entender essa piada. E aí, o curioso também é que quando a gente está penetrando na discussão nesse nível e a gente entende não só. Normalmente a gente estuda, por exemplo, estuda vibe ética, estuda saltafísica, estuda formas de entender a vacuidade que são refutadas, porque normalmente a gente, quando vai entendendo a vacuidade, a gente vai produzindo esses entendimentos, e daí às vezes a gente se fixa neles e não tem um entendimento mais sofisticado para refutar. Então, se a gente vai se acostumando com os entendimentos que já estão, todo mundo já passou por isso 1000 vezes, pensando sobre vacuidade, chegou a certas conclusões, e daí disse, sabe do que mais? Isso daqui é a vaibética. Aí a pessoa identifica, isso aqui é um objeto de refutação. Essa coisa de ver, né, as partes de um objeto, né? Então, vacuidade através das partes. A gente não está dizendo que isso é inútil, a gente não está dizendo que isso não seja, a pessoa não deva se engajar nesse tipo de visão, mas a pessoa tem que colocar isso dentro da perspectiva. Então, a pessoa tem uma categoria e diz, isso aqui tem um entendimento mais profundo de vacuidade que só picotar as coisas em partes e assim por diante, né? Então, a pessoa se informa, ela avança muito rápido, porque ela se informa dos muitos, que nem a gente já fez assim, uma casa de horrores, né? Então, uma casa de horrores filosófica. Casa de horrores é quando tu entra naquele trenzinho e daí vem uns fantasmas e tal, não sei o que, né? Então, quando você, né, se você é inexperiente no Dharma, você entra no trenzinho, aí vem um fantasma, vem um não sei o que, vem um monte de coisa, que prática difícil, não sei o que, não sei o que. Aí você vai andando, você vai, né, se assustando e tal, se diverte, sei lá, porque a pessoa se diverte com isso. Aqui no caso, a gente é o dono da casa de horrores e a gente sabe o que tem em cada canto, né? Daí quando a gente tá andando, você tá olhando só para ver se cada coisa tá no seu lugar, tá funcionando direito. Nada assusta a gente, porque a gente já conhece todos as armadilhas filosóficas que as pessoas já entraram, né? Então também não surge esses clichês, né? Então a gente percebe que o Dharma não está avançado no Brasil quando a gente olha grupos de budismo e olha pessoas perguntando e falando, e elas estão fazendo as mesmas perguntas há 20 anos. E a gente percebe que também essas perguntas são perguntas normais que ocorrem dentro do Dharma, mas talvez já tivesse na hora das pessoas já terem visto que certas perguntas são um clichê e que certas perguntas já, né, já foram respondidas, muitas e muitas e muitas. Muitas vezes então tem uma hora que tem que ter uma maturidade geral no Dharma, que não é que a pessoa vai ficar envergonhada de perguntar, mas ela começa a desconfiar que né, esses certos temas já foram trabalhados por séculos. Então a pessoa não vai trazer aquilo como se fosse uma. Agora eu estou desafiando o Dharma, que encontrei um furo no negócio de vocês. E aquilo já está sendo discutido há 800 anos. E já tem várias respostas. Não tem só uma resposta, né? Por exemplo, né, um exemplo que é muito comum das pessoas perguntarem como é que o que renasce, ou o que tem karma quando tem não eu. Então em não eu, daí, como é que eu explico karma, como é que eu explico renascimento? Bom, isso aí, desde o Buda respondia isso. Isso dá, né? Talvez no Tibete não se respondesse muito isso, porque era muito óbvio para as pessoas de forma geral, né? Mas aqui no Ocidente todo mundo pergunta isso, né? A gente aponta lá o Milinda apanha, tem vídeo meu sobre isso e assim por diante. Da mesma forma, vai chegar uma hora que a gente vai estar no nível de discutir vacuidade em termos desse tipo de coisa aqui. Porque as perguntas que vieram até agora sobre vacuidade, elas são perguntas gerais sobre vacuidade, elas não entraram no texto ainda. Então, a minha ideia é que, com o tempo, se fomente um entendimento mínimo desse tipo de polêmica sobre vacuidade, né, que aconteceu no Tibete, e daí começa a surgir perguntas que, né, sejam difíceis para mim, e que a gente tenha que perguntar para um Kempo, que tenha que perguntar para um Rinpoche, porque aí são questões de verdade, aí são questões que vão fazer diferença, né? Então, eu aspiro que a gente desenvolva
um vocabulário básico para trabalhar com essas questões. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekaja Produtin Jyochi Om Sochi Jamia Champene Jirasawa Kunchatu Zio Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda Tutin Jyochi Chime Kwene Pema Sambao Sasura Jese no Pai Garjuan Shujuku Tupeku Kuse Destintes Indar Shinju Chigmetu Jutru Panangi Wacha Tungodu Pateno Muyengi Kupamalura Sanelundu Tileta Tutin Jyochi Pemejasun Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuruan Pemancho de Troma de Sojino Nibe Melunde do Jyochi Nenjuane Chimpote Payuri Nebadan Basi Pechambundan Kuseja Senten Jyochi Kusun Sanje Guru Rinpoche quando condado eu atim pode abarcar com seu tudo da poça só de pessoa de lá do sushi não se mueve de chuva dançam balão de do partingelo uma rumba zaguru pema cd rum que loja som de loja aliança som de papel do jusho som não guarda miral do sungele show